Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a crise hídrica. Eu não estou aparecendo porque minha câmera está com defeito, eu não sei o porquê que ela não está aparecendo, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a crise hídrica. Mas para adentrar na crise hídrica, nós precisamos falar um pouco sobre o meio ambiente. O que é o meio ambiente, o que ele representa? O meio ambiente, ele é representado por tudo aquilo que o rodeia e o influi sobre ele. Tudo que rodeia o ser humano é considerado o meio ambiente, até o próprio ser humano. E ele é constituído por fatores bióticos e fatores abióticos. O que são fatores bióticos? São os outros seres vivos com quem compartilham o meio ambiente, tanto da mesma espécie como de outras espécies. Por isso que eu falo que a gente também é o meio ambiente, porque o meio ambiente em si, a gente faz parte deles como os fatores bióticos, que são todos os seres vivos que compartilham o meio ambiente, como o ser humano, como os animais, como qualquer espécie que vive no meio ambiente. E os fatores abióticos são fatores do meio ambiente, são os fatores do ambiente físico que influenciam sobre o ser vivo, que é a temperatura, a umidade, o relevo do terreno. Esses são os fatores abióticos. E numa conferência nos Estados Unidos sobre o meio ambiente, em 1972, definiu-se que o meio ambiente da seguinte forma: o meio ambiente é um conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais, capaz de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre seres humanos e atividades humanas. Por isso é importante falar sobre o meio ambiente para falar da crise hídrica, porque a crise hídrica, o nosso coleguinha vai falar agorinha, é sobre a escassez de água, né? Então, o meio ambiente influencia isso tudo, porque a gente que vai acabar influenciando toda essa crise, né? E nós temos que adentrar no meio ambiente. Agora, para a maioria dos seres, isso que eu li agora é sobre a conferência, foi numa conferência dos Estados Unidos, o que eles definiram como o meio ambiente. Agora eu vou falar o que é o meio ambiente para o ser humano. Para o ser humano, o meio ambiente é uma fonte de recursos naturais, como água e gás oxigênio, um lugar onde se realiza atividades produtivas como as lavouras e criações de animais. É um receptor de resíduos, já que as poluentes são lançadas nele. Então, para o ser humano, ele tem o conceito de meio ambiente como um lugar onde ele tira os recursos naturais para sobrevivência e acaba que nisso acaba poluindo, né? Que ele fala que é um receptor de resíduos, já que os poluentes são lançados nele, que ele acaba sendo poluído o meio ambiente por nós mesmos. O conceito do meio ambiente para ser identificado como seus componentes recursos naturais, fenômenos físicos universais que não possuem um limite claro, como ar, água, clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo, que não são originados por atividades humanas. Isso tudo que eu acabei de falar faz parte do meio ambiente. Muita gente não entende isso, que para muitos o ser humano é só o meio ambiente é só uma forma de recursos naturais e é onde nós despejamos todos os resíduos poluentes que são lançados neles, mas eles vai mais além disso, ele não está só direcionado a isso. Agora eu vou passar para a coleguinha. Gente? Bom, vou falar agora sobre a sustentabilidade. O que é sustentabilidade e quais são os fatores que agregam ao desenvolvimento sustentável. Então, a sustentabilidade é a busca do equilíbrio pela disponibilidade dos recursos naturais e pela exploração dele por parte da sociedade. Então, a sustentabilidade ela refere-se então a esse equilíbrio na questão da sociedade explorar os recursos naturais e, é, e definir esses recursos naturais para as gerações futuras. Então, preservando esses recursos para gerações futuras. Então, a definição de sustentabilidade ela está vinculada ao conceito de desenvolvimento sustentável.
O termo sustentabilidade, ele surge também na necessidade de discutir a respeito e a forma com que a sociedade vem explorando o meio ambiente e seus recursos naturais. Então, a sustentabilidade foi desenvolvida para pensar essas alternativas e as ações para poder preservar o meio ambiente nas gerações futuras, que é o que mais importa, porque atualmente os recursos naturais, dizendo assim, ele ainda está servindo para essa geração de agora. Mas aí a gente tem que pensar no futuro. Como que daqui para frente vai estar a questão de escassez de água, por exemplo, com esses desmatamentos, o que pode ocasionar mais para frente com essas gerações futuras. E com essa definição de sustentabilidade, ela agrega ao desenvolvimento sustentável, que é a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para gerações futuras, igual eu falei agora. Então, é utilizar do bem da natureza sem comprometer, sem desmatamento, sem consumo excessivo de água, entre outros inúmeros problemas causados pelo homem no meio ambiente. Então, para adentrar mais nessa sustentabilidade, é interessante saber as 3 dimensões da sustentabilidade, que é ambiental, social e econômica. Essa dimensão social, ambiental, primeiro, é a preservação do meio ambiente, o uso do recurso natural e para toda a sociedade. Por exemplo, questão das redes hidrelétricas para água para a população. Então, tem todo um preparo nessa parte para não degradar o ambiente. O desenvolvimento social, né? A participação da população na consonância com a preservação do meio ambiente. Então, é a população ter consciência de não desperdiçar água, não poluir os rios, não desmatar, entre outras inúmeras coisas, fazer coleta seletiva, são ações que fazem parte da sustentabilidade. Então, essas ações desse desenvolvimento social, entra nesse grupo do desenvolvimento social. Agora, o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico já tem a ligação com as empresas, meio de trabalho, porque mesmo que a população faz essas ações sustentáveis, tem que ter também uma empresa para ter uma renda, uma rentabilidade, né? Então, a pessoa precisa trabalhar, mas para uma empresa ser sustentável, ela tem que fazer essas ações de preservação do meio ambiente. Alguns exemplos para essas ações sustentáveis são economia de água, evitar o uso de sacolas plásticas, separação de lixo, adotar transporte coletivo, diminuir o consumo de energia, preservar, então, a biodiversidade no ecossistema para que esses recursos naturais tenham uma durabilidade para a gente usufruir dela para gerações futuras e muitos anos. Então, a empresa, a sociedade, né, tem que ter essa noção de que o desenvolvimento sustentável ele faz bem ao meio ambiente. E com isso também a gente pega os recursos sem denegrir essa biodiversidade. Aí agora a gente fala da crise hídrica. A crise hídrica é os resultados dos baixos níveis de água nos reservatórios no momento em que deveria estar em níveis normais.
para atender às necessidades da população. Causas: o aumento do consumo de água devido ao crescimento populacional, o aumento do processo industrial e da agricultura. A falta de tratamento de esgoto diminui a oferta de água doce. O desperdício de água e o desmatamento, a diminuição dos níveis de chuva, as consequências. O impacto social, econômico e ambiental, a falta de emprego, a redução de ofertas de alimentos pela produção agrícola e industrial. No Brasil, 62% de energia gerada em usinas hidrelétricas, assim é a falta de água, compromete também o fornecimento elétrico. E o que podemos fazer para solucionar esses problemas? A solução são: para enfrentar a escassez de água, algumas atitudes devem ser adotadas. As ações envolvem os níveis governamental, comunitário e industrial. E para as medidas que devem ser adotadas é a reutilização de água, utilizar a água de maneira racional, utilizar a água das chuvas, conservar as bacias hídricas, nascentes de águas e rios, e uma técnica de irrigação mais eficiente. Aqui temos umas imagens aqui que retrata o que a gente falou. Aqui a questão aqui, ó, essa imagem mesmo, a questão de indústria, poluição, né, dos rios, né? Por isso que eu falo que é bem importante nós ter ressaltado o meio ambiente, porque é o meio ambiente que está sendo prejudicado por conta disso tudo, né? Que a falta de água é por conta dessa poluição que está causando. Por isso que a gente tem sempre que, né, quando for falar desses assuntos, mostrar o que é o ambiente, tanto que o meio ambiente é importante para o ser humano e que se continuar desse jeito, a tendência é piorar. Verdade. Essa imagem aí, ó, ela retrata muito bem isso que a gente falou agora. E pode perceber aqui que aonde está caindo a gota de água aqui é o único lugar que tem aqui, ó, vegetação aqui, ó. Então, a água é essencial para tudo, né? Então, tem que preservar, tem que consumir menos água, tem que sempre bater nessa tecla de ter a consciência de preservação, de sustentabilidade, porque aí a pessoa, quanto mais a gente bate na tecla, mais fala, mais as pessoas vão tomando consciência, né? Tem mais alguma coisa para falar, Paulo? Não. JCL, você quer falar mais alguma coisa? Não, para mim tá ok. O que eu queria deixar mostrado aí, eu acho que eu consegui. Sim, então esse aqui foi um pouco dos conceitos, né, de meio ambiente, sustentabilidade e a crise hídrica, né? Mas se você for aprofundar mesmo em vários estudos, tem muitas outras coisas que a gente precisa saber sobre sustentabilidade, meio ambiente, né? Muitos fatores aí que agregam a todos esses acontecimentos. Então, isso foi o que a gente quis passar hoje, tá? Muito obrigada.